levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Só até aqui, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Jesus, abençoa-nos nessa manhã, Pai. Cobre a jogo com sangue, Pai. Abençoa ela, Senhor. Não sei o que aconteceu no nosso coração, mas o Senhor está lá, como está aqui também, Senhor. O Senhor é onipresente. Então, Senhor, ajuda a jogo, Senhor. Abençoa a vida dela. Abençoa aquelas irmãs que não puderam vir também, Senhor. E quando nos escutam sangue, Senhor, que estamos aqui, Pai. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está, Senhor. Então, Senhor, antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já está. Usa-me nas tuas mãos para falar a tua palavra, Senhor. E fala no coração de cada um, conforme cada um precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É a história do profeta Jeremias. Que Deus falou para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Então Jeremias foi, e quando ele chegou lá na casa do oleiro, ele viu o oleiro fazendo a sua obra lá sobre as rodas. E assim como o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão dele, o oleiro fez outro mais bonito, como foi bem aos olhos dele, como a palavra diz. Hoje eu quero falar aqui sobre 5 passos para alcançar a vitória de Deus. E o primeiro passo aqui para alcançar a vitória de Deus, aqui como no texto que nós acabamos de ler, é levanta-te. Quando Deus fala para Jeremias, levanta-te. Esse levanta-te não é um levanta de Jeremias levantar literalmente o seu corpo físico. Esse levanta é levantar de se preparar, é de ficar de pé na presença do Senhor. É tempo de sair da acomodação, sair da zona de conforto, despertar. Jeremias ali, como Deus disse para ele levantar, ele não estava deitado ou sentado. Era se levantar na presença de Deus. Era se levantar para ele ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer nos usar, mas nós temos que nos levantar. Glória a Deus. Às vezes o desejo é pregar. E agora você não está pregando, você não está na frente. Só que enquanto você não está pregando, o que você tem que fazer? Se preparar. Se preparar como? Você tem que ler a palavra, fazer estudo bíblico. Você tem que orar, jejuar, fazer campanha de oração, fazer campanha de jejum. Cada dia se santificar mais, porque quando alguém vir te chamar para pregar, você está pronto. Você está preparado. Se o teu desejo é cantar, e agora você não está cantando, o que você vai fazer? Glória a Deus. Você vai se preparar. Você vai pesquisar uns cursos na internet de aula de canto. Você vai aprender as entonações, aprender as notas. Mas se prepare, porque quando alguém te chamar para cantar, você vai cantar. E o segundo passo que eu quero tratar com vocês é quando o Senhor fala assim: desce a casa do oleiro. Ué, Deus mandou levantar para aparecer? É para levantar ou para descer? Se prepare e desça. Se prepare e desça. Se descer aqui é se humilhar na presença do Senhor. É você sair do pedestal. É você não querer ser maior do que ninguém, não querer ser melhor do que ninguém, não querer estar acima de ninguém. É sair da zona dos aplausos, a zona dos elogios. E reconhecer que a glória pertence unicamente a Deus. Então tem que descer, se humilhar perante o Senhor. Olha, Zaqueu, ele pensou que para ele ter Jesus na sua casa, ele precisava subir. O que ele fez? Ele foi lá e subiu na figueira.
para Zaqueu descer? Desce. Desce, nós temos que descer. Temos que descer. Para você ter Jesus na tua casa, para você receber Jesus, para você ter um relacionamento, uma intimidade com Ele, você precisa descer. Você precisa se humilhar perante os pés de Jesus. Aqui o terceiro passo que eu quero tratar com vocês é saber ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala aqui no texto que nós lemos: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muitos não estão sabendo ouvir a voz de Deus. Porque no mundo agora tem muitas vozes. Tem a voz do diabo, tem a voz dos negativos, tem a voz de todo mundo. E muitos não estão sabendo ouvir a voz de Deus. Muitos não estão sabendo mais ouvir a voz de Deus. Na Bíblia diz que chegou um tempo que Eli, os seus olhos já não enxergavam e seus ouvidos já não ouviam a voz de Deus. Por quê? Estava distraído, desatento. Então seus ouvidos já não ouviam mais a voz de Deus. Então Deus usou o pequeno Samuel que conseguiu ouvir a voz de Deus. Então aprenda a obedecer e ouvir a voz de Deus. Muitos vão para os cultos todos os dias. Todo dia está na oração, todo dia está no culto, todo dia está buscando. Mas vem palavra, mas ele não escuta. Porque os ouvidos dele já estão surdos para a palavra de Deus. Os ouvidos dele já estão surdos para a voz de Deus. Mas se tem uma crítica, uma reclamação, uma murmuração, o ouvido dele, tá tirinho. Tem uma conversa ali, opa! Mas para a voz de Deus, ele já está surdo. Então nós temos que aprender a ouvir e a obedecer a voz do Senhor. Então aqui o quarto passo que eu quero tratar com vocês é estar pronto para ser quebrado. Jeremias, o que ele fez? Ele foi lá. Ele se levantou, preparou, depois ele desceu a casa do oleiro, ouviu a voz de Deus e agora estava pronto para ser quebrado. Olha, quem decide se você vai ser quebrado ou não é Deus quando Ele olha para você. Vaso de barro não aceita cola. Vaso de barro não aceita remendo. Vaso de barro não aceita ser consertadinho assim, não. Se tem algum problema no vaso de barro, rachão, viu? Se tem algum problema no vaso de barro, a única solução é quebrar e fazer de novo. Nós temos que aceitar ser quebrados quando for necessário. Deus, Ele não quer te consertar. Deus, Ele não quer te remendar, fazer uma gambiarra. Deus, Ele não quer te dar um jeitinho. Deus, Ele quer te quebrar e te fazer de novo. Deus, Ele quer te quebrar e te fazer um vaso novo com uma forma nova. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Se o pastor chama atenção, já quer sair da igreja. Se teve algum desentendimento com algum outro irmão, vou pra cima dele, já vou brigar. Mas todas essas coisas que acontecem na nossa vida, pode ser que Deus está nos quebrando para nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Para nós nos tornarmos uma pessoa mais experiente, mais determinada, mais santificada. Porque o processo de ser quebrado, ele não é fácil. O processo de ser quebrado é doloroso. O processo de ser quebrado, ele é sofrido. O processo de ser quebrado tem muitas lutas, tem lágrimas. Mas nós temos que aceitar ser quebrados. Por quê? Porque nós precisamos da aprovação do Pai. E para ter a aprovação do Pai, nós temos que ser quebrados. E o quinto e último passo que eu quero tratar com vocês aqui, sobre como alcançar a vitória de Deus,
é ser uma nova criatura. Ou seja, um vaso novo. Tem pessoas que não querem, não desejam ser uma nova pessoa. Não desejam ser uma pessoa melhor. Outros até desejam, mas não querem largar os pecados, os vícios, suas histórias passadas. Mas nós temos que desejar ser um vaso novo. Não adianta vir todos os dias na igreja orar, buscar, santificar, jejuar, se você não deseja ser uma pessoa melhor, se você não deseja ser um vaso novo. Então, nós temos que deixar Deus trabalhar do jeito dele. Se Deus ele te quebrou, não permaneça quebrado. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Deixa Deus trabalhar da forma dele, que é tudo perfeito. Mas se ele te quebrou, não permaneça quebrado não. Deixa ele trabalhar. Você tem que desejar ser um vaso novo. Mas hoje, que a gente possa decidir. Se nós vamos fazer de tudo necessário para ter a vida de vitória que tanto nós almejamos. Você é esse vaso que Deus quer usar. Mas, se Deus quer te usar, e se você quer ser usado, para ser usado, você precisa ser quebrado. Tem irmão que quando Deus fala que vai quebrar, que tem que quebrar esse vaso para fazer de novo. Ele foge. Não, eu quero continuar assim. Não quero me tornar uma pessoa melhor. Eu vou continuar assim porque esse jeito tá bom. Ele foge. Ah, não, Deus, não. Sai, não quero. Eu não quero ser quebrado. Tá bom já desse jeito. Mas para ser usado, precisa ser quebrado. Então que hoje nós precisamos sair daqui com esse pensamento. Temos que, quando necessário, deixar Deus nos quebrar para fazer de novo. Amém? Que o Senhor fale mais no coração de cada um. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer o círculo de oração.